O Supremo Tribunal Federal retomou hoje, nesta terça-feira, o interrogatório dos réus do núcleo crucial da ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022. A sessão já começou com o depoimento do ex-comandante da Marinha no governo de Jair Bolsonaro, o almirante Almir Garnier. Até o momento, Garnier confirmou que participou de uma reunião no Palácio da Alvorada no dia 7 de dezembro de 2022, onde, segundo ele, foi discutido medidas de garantia da lei e da ordem. Garnier negou, no entanto, que tenha colocado tropas à disposição de Bolsonaro para uma eventual ofensiva golpista e afirmou que na reunião do Alvorada não houve definição sobre o que seria feito. Garnier também negou ter recebido algum documento que pudesse ser considerado uma minuta golpista. Levi, a gente já vai fazer um resumo sobre os depoimentos de ontem, mas na sua avaliação, qual que é a expectativa para hoje? A minha aposta está para o depoimento justamente do Garnier e do Anderson Torres, que era o ministro da Defesa de Bolsonaro e é acusado ali de omissão quando aconteceram os atos do dia 8 de janeiro. Qual que é a sua aposta? Então, hoje vai ser um dia bastante longo de depoimentos, né? Começou agora às 9 e aí a previsão é que vá até às 8 da noite. Então, e ontem a gente teve um depoimento super longo do Mauro Cid, né? Foram mais de 4 horas ali sendo interrogado. Era o depoimento mais importante. A expectativa, até por ele ser o delator, né? Por ele ter feito a delação premiada, a expectativa é que os outros não sejam tão extensos. O depoimento do almirante Garnier, ele já dura pouco mais de 1 hora, e aí depois dele a gente segue na sequência ali em ordem alfabética, né? Como você disse, ele negou a principal acusação contra ele nesse inquérito, nessa ação penal, que é de que dos 3 chefes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ele, da Marinha, teria sido o único a se prontificar imediatamente a colocar as tropas à disposição ali do então presidente Jair Bolsonaro e de outras autoridades do governo para execução desse suposto plano de golpe de Estado, e ele falou nesse depoimento de hoje que se ateve ao papel constitucional, e aí ele foi questionado primeiro por Alexandre de Moraes e depois também pelo ministro Luiz Fux se ele colocou as tropas de fato à disposição para a execução desse plano, e ele disse que em nenhum momento isso aconteceu. Ele falou que nessa reunião que aconteceu no Palácio da Alvorada, o máximo que aconteceu foi o presidente Bolsonaro ter expressado uma preocupação em relação à segurança pública. Não necessariamente algo que fugisse da Constituição. E aí até teria sido mencionado, segundo o almirante, uma possibilidade de GLO, né, que é o Decreto de Garantia da Lei da Ordem, quando a pedido dos estados, o presidente ele pode mandar o Exército, por exemplo, para as ruas, mas ele falou que não houve nenhum teor além disso. E antes de começar esse julgamento, essa sessão de hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele falou rapidamente com a imprensa, né? Ele que é o sexto, vai ser o sexto a falar, o sexto a ser interrogado por Alexandre de Moraes, e ele disse que, e existe até uma expectativa de que ele seja ouvido ainda hoje. Pode ser que isso aconteça amanhã, mas existe uma possibilidade aí, a depender do ritmo desses depoimentos. E aí ele falou, olha, se eu puder ficar à vontade, se preparem, vão ser horas. E aí o Bolsonaro ele já adiantou até algumas coisas, até para a nossa reportagem. O nosso repórter Ed Ferreira Júnior está lá no Supremo, né? Bolsonaro disse que ele vai defender o voto impresso no depoimento dele. Ele disse que trouxe 12 vídeos curtos em que ele deve expor a opinião de outras pessoas, até de outros campos políticos, em defesa do voto impresso, como do hoje ministro do Supremo Flávio Dino, quando era deputado federal, no início da década passada, quando Dino chegou a defender o voto impresso,
E aí ele até falou, estou até abrindo aspas aqui para o presidente, que ele falou que não está inventando nada, que quando apareceu a urna eletrônica lá nos anos 90, o Brizola, por exemplo, foi contra, até o José Dirceu, do PT, foi contra, e aí ele disse que chegou a aprovar essa emenda no Congresso, lá no governo Dilma Rousseff, que foi vetado pela então presidente. Portanto, é um ponto que Bolsonaro vai tocar bastante no depoimento dele, que promete ser um depoimento longo, pelo que ele falou. E aí, só recapitulando aí a ordem, então, desses interrogatórios, a gente ainda vai ter, né, logo depois do Garnier, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, depois Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, depois disso o ex-presidente Jair Bolsonaro, e depois de Bolsonaro ainda tem o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, que foi o candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022. Então a gente vai ter o dia inteiro aí de interrogatórios no dia de hoje, lembrando que eles respondem a perguntas, primeiro, de Alexandre de Moraes, depois, caso seja da vontade de outros ministros, também podem questionar, né? O ministro Fux sempre tem feito perguntas também, e ainda fazem perguntas o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e os advogados das defesas. O Levi já recapitulou qual que vai ser a ordem desses depoimentos, mas, Levi, vamos falar um pouco sobre os depoimentos de ontem. No interrogatório dessa segunda-feira, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que fechou ali o acordo, como você disse, de colaboração premiada com a Polícia Federal, confirmou, né? Vamos relembrar alguns pontos. Confirmou a veracidade da denúncia da Procuradoria-Geral da República e declarou que o ex-presidente teve acesso ali a uma suposta minuta do golpe e sugeriu, segundo Mauro Cid, mudanças no documento que sugeria ali medidas autoritárias para reverter o resultado das eleições de 2022. Antes da gente continuar, vamos só acompanhar esse trecho específico do depoimento. A gente teve um problema aí, mas daqui a pouco a gente mostra esse trecho do depoimento. Mas, Levi, quais pontos te chamaram a atenção no depoimento de ontem, né? Teve alguns momentos que me intrigaram, né? Um deles foi o ex-presidente Jair Bolsonaro cumprimentando o Mauro Cid, o Mauro Cid também fazendo continência ali para os outros generais que eram seus superiores, né? Além dessa amnésia ali, vamos dizer, seletiva de Cid, que foi inclusive ali explorado pela defesa de Bolsonaro. Quais outros pontos te chamaram a atenção, Levi? Esse cumprimento de Bolsonaro com o Mauro Cid, a gente pode dizer que, ao mesmo tempo, foi um cumprimento discreto, mas com até uma certa dose de afeto ali, né? Ele dá até um tapinha nas costas de Mauro Cid e faz parte até de uma estratégia de Bolsonaro de colocar Mauro Cid até como uma vítima desse processo. Apesar de Cid ser o delator e ter imputado a Bolsonaro aí várias práticas, Bolsonaro quer colocar Cid numa posição de que só aceitou fazer essa delação porque se sentiu muito pressionado e porque viu que a família dele também estava sendo muito pressionada. Bom, no depoimento de ontem, né, esse depoimento bastante longo, Mauro Cid, ele reforçou muitas das implicações contra Bolsonaro e também contra o general Walter Braga Neto, muito do que já estava na delação premiada deles. Ele falou, por exemplo, que em relação a esse documento, que seria uma minuta de golpe de Estado, de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, diz que Bolsonaro teve acesso a esse documento, um documento que previa a prisão, por exemplo, de várias autoridades, como o então presidente do Senado, o presidente da Câmara, outros ministros do Supremo. E aí, segundo Mauro Cid, Bolsonaro deu uma enxugada desse documento que iria prever apenas a prisão de Alexandre de Moraes, que era o presidente do TSE naquela altura, né? Cid também disse que foi questionado, por exemplo, sobre os acampamentos bolsonaristas ali que foram instalados depois das eleições, né, de pessoas protestando contra o resultado das eleições, querendo a anulação das eleições, e aí na época Bolsonaro era muito criticado
por não atuar para desmobilizar aqueles acampamentos que depois, em todo aquele processo, né, acabaram contribuindo muito fortemente para o 8 de janeiro. E aí Mauro Cid disse que Bolsonaro não pediu publicamente a desmobilização daqueles movimentos, porque também não teria sido ele que convocou, né? Bolsonaro até teria dito, não fui eu que chamei, então não sou eu que vou mandar embora. E aí chama muita atenção também a parte em que Mauro Cid fala sobre Braga Neto. Ele disse que principalmente sobre um dinheiro em espécie que teria sido enviado por Braga Neto dentro de uma caixa de vinho para Mauro Cid, que seria para financiar, por exemplo, esses acampamentos. Cid disse que recebeu esse dinheiro diretamente de Braga Neto no Palácio da Alvorada, e aí ele não soube especificar exatamente quanto teria ali dentro, mas teria sido, por exemplo, menos de 100 mil reais, segundo Mauro Cid, o que já é bastante dinheiro, né? E aí é engraçado, né, Levi, porque ele demorou, né, a lembrar dessa parte justamente do dinheiro. Esse tema aí foi levado à tona depois de um ano depois que ele tinha dado ali o primeiro depoimento, né? Fica aí o questionamento, como que essa questão ali foi esquecida, né? Não era um mero detalhe. Pois Mauro Cid até falou que esse dinheiro teria vindo de pessoas do agronegócio, por exemplo, que estariam financiando aqueles acampamentos em frente aos quartéis. E esse foi um dos pontos questionados pela defesa de Braga Neto, de que nos primeiros depoimentos que deu ali durante a sua delação premiada, Mauro Cid nem citou esse fato. E isso também foi questionado até pelo próprio Alexandre de Moraes no interrogatório de ontem, sobre essa aparente esquecimento, né? Essa seria uma amnésia seletiva dele. E aí ele disse que, né, num primeiro momento para ele não parecia tão importante assim, mas que depois ele reconsiderou. E aí essa insegurança que Mauro Cid demonstrou em alguns momentos ali do depoimento foi muito explorada pelas defesas, também pelo advogado de Bolsonaro, né, o César Bittencourt, de que Mauro Cid teria caído em pequenas contradições em alguns momentos, demonstrou alguma insegurança, em outros momentos ele gaguejou, ele hesitou para dar algumas respostas, e isso vai ser usado pelas outras defesas para tentar descredibilizar a delação premiada de Mauro Cid, que embasa ali uma parte da denúncia da Procuradoria-Geral da República, mas que Mauro Cid conta com essa delação para ter uma pena menor ali em caso de condenação dos réus. E aí essa é uma questão que acaba entrando também. Até que ponto esse depoimento de Mauro Cid ontem foi considerado realmente hesitante em alguns momentos. Então, será que ele vai cumprir esse objetivo de ter uma pena menor com base na delação? Ou será que esse interrogatório de ontem foi negativo para o Mauro Cid? E aí os advogados tentam usar isso para questionar a própria denúncia da Procuradoria-Geral da República para invalidar as acusações da PGR. E aí o argumento da própria acusação da PGR é de que a delação de Mauro Cid não embasa toda a denúncia, né? Que mesmo se for, por exemplo, anulada a colaboração premiada, a denúncia ainda teria ali elementos que comprovam a culpa dos réus. Então esses vão ser os discursos aí que vão ser utilizados por acusação e por defesa. Até porque a PGR, né, o que se diz é que a PGR tenta não cair no erro que teria sido cometido, por exemplo, lá atrás, pela Lava Jato, em alguns dos inquéritos ali da Lava Jato, que algumas investigações teriam se baseado muito nas delações premiadas, e a PGR não quer que isso aconteça agora. Levi, eu queria aproveitar aqui e retomar um pouco o que você falou dos depoimentos de hoje, relacionando com os de ontem.
Ontem, nos depoimentos do Ramagem, foi falado muito também sobre essa questão da urna eletrônica, né? De como não havia encontrado nenhum problema na urna e que ainda havia aquela obsessão. E que você falou agora, né, que o Edio, conversando com o Bolsonaro, falou que ele vai trazer mais informações comprovando problemas da urna, né? E mais uma informação também, assim, com relação a isso, que eu achei interessante, como ele ficou impactado nas primeiras audiências no Supremo, com aquele vídeo das ações, principalmente a repercussão do vídeo dos protestos de 8 de janeiro, ele também usando esse mesmo recurso agora que ele promete usar no depoimento dele, trazendo novos vídeos, trazendo informações para tentar fazer um ajuste nesse depoimento dele, um ajuste nessa defesa, para ele poder atingir o público e instrumentalizar os seguidores dele para atuar na defesa dele também. O que você acha? Faz sentido isso? Dá para dizer até que é uma espécie de contra-ataque, né, de Bolsonaro. Depois de tudo que Moraes disse e exibiu ali quando teve o julgamento, quando a primeira turma acatou a denúncia e tornou ali os investigados réus, né, teve todos aqueles vídeos com imagens muito fortes do 8 de janeiro. Então, esse recurso que Bolsonaro vai usar hoje também, com vários vídeos antigos de figuras da esquerda defendendo o voto impresso em outros momentos da história, vai ser uma espécie assim, de contra-ataque de Alexandre de Moraes, até porque o que a gente imagina normalmente no interrogatório é o réu se defendendo, né, numa posição de defesa, tentando ali negar as acusações, e aí Bolsonaro vai tentar reverter um pouco esse jogo, até porque você pontuou bem, mirando aí o público dele, porque Bolsonaro pensa, claro que Bolsonaro não quer ser condenado, não quer ser preso, mas ele pensa também, além de tudo, em manter o capital político que ele já tem, né? Mesmo numa eventual prisão e nesse cenário de inelegibilidade, mesmo se eventualmente ele não puder concorrer nas eleições do ano que vem, ele não quer perder capital político, não quer perder o poder de influência que ele tem sobre a base de eleitores dele. Então, até esses recursos e esse interrogatório de hoje, com exibição via televisão, via internet, né, com amplo acesso do público ao vivo ao que vai estar acontecendo hoje lá no Supremo, isso também vai ser uma oportunidade de Bolsonaro capitalizar com esse momento. Não só Bolsonaro, como também os outros réus, claro. E a gente questiona a gente fala, por exemplo, que essa superexposição do Supremo acaba inflando o ego até dos próprios juízes, né, dos próprios ministros, dos advogados também, que tem ali um momento, uns 15 minutos de fama ali, mas para Bolsonaro, claro, uma figura, um ex-presidente da República, que com toda a importância que ele ainda tem como figura política, claro que ele vai querer capitalizar sobre isso.